Puede. Fa... Perdão. Puede. Perdão. Pardon. Fala, pipocrentes! Bem-vindo a mais um episódio. Em um episódio da nossa curadoria Pipocrente, nós vamos trazer aqui mais 5 filmes super legais e, claro, com reflexões profundas também para você. Sim, gosto muito de fazer esses vídeos, né? Muito legal. A gente dá dicas só, a gente não fala muito sobre o filme, pra você pouco ficar spoiler. só curioso e dar só uma reflexãozinha rápida. E hoje o tema tá muito legal, porque a gente está falando sobre o tema que a nossa igreja está trabalhando esse ano. A gente escolheu 5 filmes que falam sobre abençoar vidas. Como nós, que sabemos que fomos abençoados por Deus, podemos abençoar outras vidas. A gente escolheu 5 filmes aí caprichados que vão inspirar a gente a fazer a diferença no mundo. Então bora lá, o Top 5 abençoados para abençoar. E o primeiro filme da lista é um filme antigo, de 98. Talvez você nem tenha nascido, nem tivesse nascido quando esse filme foi lançado. Pois é, devia nem estar na cabeça dos seus pais, dependendo da sua idade. Mas, como a gente sempre diz aqui no Pipocrente, filme bom não tem data. É ou não é? Então o primeiro filme que a gente vai falar é o filme que inspirou nossas roupas e você, espero que já tenha adivinhado, que é Patch Adams. O amor é contagioso. Bom, o filme conta a história do Hunter Patch Adams, é meio uma semi-biografia dele, e conta como ele revolucionou, na verdade, a medicina, o hospital em que ele trabalhava, o local onde ele trabalhava, porque ele começou a cuidar dos pacientes não só de forma como médico, mas também a cuidar trazendo alento, ouvindo, trazendo um pouco de diversão, de alegria e de humanidade. Patch Adams é uma história que nos mostra como é importante cuidar para também ser cuidado. E às vezes a gente faz isso. E é legal pensar também que no filme, ele antes de se tornar médico, né, e fazer essa mudança, ele passou por um hospital psiquiátrico para ser tratado. E essa vivência foi justamente o que fez ele querer mudar, né? Ele viu o quanto a indiferença, né, dos médicos, o quanto a lidar com os pacientes como se fossem meros Objetos. E atrapalhava no tratamento, né? Que às vezes a pessoa quer uma atenção, um sorriso, um carinho, e ele adotou isso na profissão que ele se formou depois, né? Sem dúvidas. E hoje a gente já tem muito isso na medicina, né? Esse cuidado do todo com a pessoa. Mas o que é interessante no Patch Adams é que ele mesmo acaba sendo cuidado pelos doentes que estavam ali no hospital quando ele precisa. Então, tem muito a ver com essa história de ser abençoado para abençoar. Porque ele se deixou ser usado para ser bênção e ele acabou sendo abençoado também de volta. Exatamente. É um filme que fala muito sobre como a gente pode usar a nossa dor para abençoar outras vidas. A gente muitas vezes passa por situações difíceis, como ele passou. Ele foi internado por tentar se suicidar numa crise de depressão. E nisso tudo ele acabou conhecendo outras pessoas ali, acabou se permitindo criar relacionamentos e decidiu usar esse fato, né, provavelmente um dos piores momentos da vida dele, para transformar outras vidas. Saindo da instituição, ele tomou isso como uma causa para ele, né, humanizar a psiquiatria, né, transformar a psiquiatria, fazendo ela uma medicina mais humana. E ele é até hoje uma pessoa de muito impacto na sociedade. E é sobre isso, a gente às vezes passa por situações na nossa vida de dor, de sofrimento, que a gente pensa, ai, por que comigo? Parece que é punição, parece que é uma espécie de tortura que a vida faz com a gente, ou que a nossa dor é a pior dor do mundo. Mas quando a gente passa a olhar a dor dos outros também, ou olhar a nossa dor como ferramenta para ajudar outras pessoas a se curarem, a nossa dor fica muito menor e ela adquire aí um propósito que pode ajudar a abençoar outras vidas. Eu acho que é muito sobre isso, abençoados para abençoar, né? E o legal é a gente entender que o dar para o outro, ajudar o outro, nem sempre é uma coisa muito difícil, tipo se fantasiar de palhaço e ir para um hospital. Talvez a pessoa só precise de um conselho, de um abraço ou de um sorriso para melhorar o dia dela. Às vezes são em simples ações, né? Pouca coisa. Depois dessa reflexão aí, fica a dica para você buscar esse filme aí do Patch Adams. A gente vai para o nosso segundo filme, que é do mesmo ano exatamente do Patch Adams, de 1998, que é O Resgate do Soldado Ryan, um clássico também aí. Filmaço. Vale muito a pena. Tem cenas de guerra incríveis, cenas de ação muito legais, mas o foco do filme está justamente na missão que é dada para o Capitão Miller e para sua tropa, que é ir buscar o soldado James Francis Ryan, que dá o nome do filme, que é o último de uma família de 4 irmãos, dos quais 3 já foram mortos pela guerra. Então, para não deixar essa mãe sem todos os seus filhos, né,
o general lá, enfim, o pessoal pede pro Capitão Miller ir lá resgatar ele, que é um paraquedista que ficou desaparecido no chamado Dia D, que foi o ataque dos aliados à Normandia. E é o filme que traz essa dicotomia, né? Tipo, até que ponto vale arriscar a vida de outros homens para resgatar um soldado? Essa é a grande questão. É a grande questão. E ao longo do filme, nesse cenário caótico de guerra, a gente pode ver muitas lições, né? Desde amizade, altruísmo, o que é o certo e o errado quando você está numa situação tão extrema. E é muito interessante perceber que mesmo no pior contexto, em um dos piores contextos, né, que a gente pode imaginar enquanto seres humanos para estar... Que é uma guerra. Ainda assim, existe como a gente fazer a diferença na vida de outras pessoas. O filme tem vários pequenos momentos em que eles tomam decisões em prol de outros e que inspiram a gente que a gente sempre pode escolher um caminho melhor. E a gente pode nem sempre escolher a situação pela qual a gente está passando, mas a gente pode escolher como a gente vai agir diante daquela situação. Em Cristo, a gente é chamado a valorizar a vida humana como qualquer outra vida, né? A gente tem visto isso nas mensagens do pastor de domingo à noite, sobre exclusão e abraço. E a gente tem estudado isso no PG também, porque no final das contas somos todos humanos e toda vida humana tem valor. Cristo veio para trazer isso para a gente. E aí isso faz com que a gente olhe para as coisas sob uma outra ótica, sob uma outra dimensão. É mesmo que naquele cenário ali eles estavam fazendo uma coisa, tinham que fazer coisas que eles não fariam normalmente, né? Estavam numa guerra, tinham que se defender, mas mesmo assim a gente pode escolher um caminho de amar o próximo, mesmo no caos. E é legal, você comentou aí sobre o Capitão Miller, né, ter ido arriscar todo um grupamento para salvar um homem. E é justamente nisso que a gente crê também, né? A gente olha, nossa, mas toda essa galera foi para buscar um soldado, o soldado Ryan, né? Mas a gente também crê que Jesus Cristo veio, né? Deus mandou Jesus e um único homem salvou toda a humanidade. Então acaba fazendo esse paralelo também. Se no resgate do soldado Ryan foi uma galera que foi buscar a gente crê que salvou todo mundo, que foi Jesus Cristo. Outro paralelo que a gente pode trazer é a parábola da ovelha perdida, que Jesus conta que quem é que tiver 100 ovelhas e se uma se perder, vai ficar com as 99, vai largar uma para lá? Não, vai lá buscar, porque é uma vida. E assim a gente é tratado por Deus. E assim a gente deve tratar os outros também. E foi assim que o Capitão Miller tratou o Ryan, né? Se importando com a vida dele. E é isso, eu acho que esse filme vale muito a gente refletir sobre isso, né? Além de ser um filmaço em termos de qualidade de técnica, então fica a dica, vai buscar. Que também é uma premissa aqui do Pipocrente, a gente não fala de filme ruim. Se você é novo e ainda não viu, filme, vai ver, porque tem que ter essa bagagem que vale a pena. Boa. Agora vamos pro nosso terceiro filme, que continuou na vibe ali dos anos 90 e manteve o mesmo protagonista do soldado Ryan, que é o Tom Hanks. Mas agora é engraçado que ele tá num papel completamente diferente. Dessa vez ele faz o ingênuo, doce, atrapalhado, sortudo também, né? Forrest Gump, que dá nome ao filme. E o filme vai justamente contar a história desse garoto que cresce sendo perseguido por vários bullying e valentões e desde cedo aprende a correr para solucionar seus problemas. A corrida vai levar ele a muitos lugares distantes, mas mais do que isso é a sua bondade, leveza e inocência na forma de ver o mundo que faz ele mais longe. Essa é que é a grande característica. A gente fica pensando, não, porque ele corria muito, não, ou porque ele era muito sortudo, mas tudo que acontece com o Forrest acontece porque ele tá lá para ajudar alguém, porque ele é altruísta e ele vai mesmo e faz. Porque ele é positivo, porque ele acredita nas pessoas. E é muito legal o filme que ele é contado pelo próprio Forrest Gump, que está sentado num banco de praça, quase como uma praça nossa. Esperando um ônibus para algum lugar que a gente só vai saber depois. E vai contando a história dele para todo mundo que vai passando. E essa história passa por situações super marcantes na história dos Estados Unidos, por momentos históricos, passa por momentos engraçados e absurdos. E a gente vai até meio que duvidando, tipo, pô, isso aconteceu, mas ele é tão ingênuo, né, e tão simpático que a gente não vai... Não dá pra duvidar do Forrest. É verdade, com certeza. Certamente tudo aconteceu. Às vezes, eu até acho que o Forrest existiu. Diferente da maioria de nós, o Forrest não se importa com o que ele conquista, ele não se importa com as medalhas que ele vai ganhar, ele não se importa com o que vão achar dele, ele não se importa com o emprego que ele vai ter. Na verdade, ele só se importa com as pessoas. E Jesus fala pra gente que bem-aventurado aqueles que se fazem como as crianças, né? Porque delas é o reino dos céus. E a gente vê muito disso no Forrest. Exato. Né? Ele, desde criança, tem aquele mesmo jeito ali. E desde criança também ele é apaixonado pela Jenny, que é o amor da sua vida, que é o que guia toda essa história, né? E de vez em quando ela vai aparecendo ali. Mas quando Jesus fala sobre isso, sobre ser como criança, tem muito a ver com a inocência do Forrest, que não estava preocupado se ele vai ser um sócio da Apple, se ele vai ser o general dos Estados Unidos da América, um herói de guerra.
Ele estava simplesmente preocupado com as pessoas que estavam ali, em ajudar, em fazer o bem. E mantém o encanto, né, da vida. Tudo que ele passa, ele tem Sim. aquele, poxa, que legal, tá vivendo isso. Poxa, que legal. Mesmo quando ele estava na guerra, ele mantém tirava alguma coisa positiva alguma coisa de boa. dali. Aquele encanto sempre da descoberta. E eu acho que as crianças têm isso, o Forrest mantém muito isso. E é um desafio pra gente, né, não ficar pesado pela vida, mas manter essa leveza da descoberta. E isso em relação às pessoas também. Você tinha falado que ele confia nas pessoas, que ele acredita nas pessoas. Eu acho que isso talvez seja o mais difícil pra gente, manter uma atitude positiva frente às pessoas. Sim. A gente é ensinado a desconfiar das pessoas. A gente é ensinado a achar que as pessoas querem passar a perna na gente. E, no fundo, o Forrest não. Ele entende que por trás de todas as pessoas ali tem um ser humano. Talvez, quer dizer, eu não sei se ele entende. Né? Ele, na verdade, Mas ele não tá trata preocupado, todo mundo né? igual. Exato, ele não espera exato. receber nada de volta. Ele espera dar. Ele tá preocupado só no que ele Simplesmente pode porque é dar o de certo a melhor. se fazer. Mesmo nas pessoas que passam pelo caminho dele, que às vezes até retribuem com maldades ou com grosserias, ele não se ressente Ele trata disso. bem. Exatamente. E no final ele ainda quebra as pessoas, né? Exato. As pessoas vão lá e viram amigos dele. E Jesus fala isso pra gente sobre buscar primeiro o que é bom, buscar primeiro o reino de Deus, e aí todas as outras coisas serão acrescentadas. Não necessariamente a gente vai dar tudo certo na nossa vida, como aconteceu com o Forrest, né? Mas... Parcialmente certo, né? Ele também teve Exato. os momentos ruins dele. É verdade, é verdade, é verdade. Mas buscar o reino de Deus está muito mais ligado a ser assim do que estar em algum lugar, estar dentro do muro da igreja ou fazer algum tipo de ritual, viver de uma certa forma. E eu acho que a gente precisa entender isso, de buscar o reino de Deus no nosso dia a dia e ser um pouquinho mais como Forrest Gump. E é viver assim, viver focado em pessoas, viver focado em abençoar pessoas, é sobre isso que se trata, né? Trazer o reino de Deus, é viver aquilo que Jesus viveu aqui, que foi transformando vidas, né? Um pouco sobre isso, e Forrest representa muito essa questão. Então, outro filme aí pra te inspirar. Seguindo com a nossa lista, um filme que eu adoro também, como um bom fã de rock. Preparo a guitarra aí, porque nós vamos falar de Escola de Rock com o Jack Black, filme de 2003, que é sensacional também. E ele conta a história do professor, que não é bem professor, né? Na verdade, ele é um guitarrista que se torna professor, meio fingindo ser Pelas professor. circunstâncias ali, né? E aí ele começa a perceber o talento musical dos seus alunos e começa a ensinar eles rock. Só que a escola não quer isso, a escola quer que ele seja o professor que a escola quer que ele seja. E aí é muito legal porque ele fica nessa treta de tentar esconder o que ele está fazendo com os alunos se amarram na ideia dele também de criar uma banda de rock. Bom, no final a gente vai acompanhando todas as aventuras que seguem isso aí. Agora, a pergunta que não quer calar desse filme é se é possível alguém ser egoísta e ao mesmo tempo abençoar a vida dos outros. É isso, porque ele faz tudo isso, né? Ele transforma os alunos numa verdadeira banda só para que eles possam participar de um concurso para tentar ganhar e ele ganhar um dinheiro que ele estava precisando com isso, né? Então ali ele não estava pensando nos talentos dos alunos, em desenvolver, na aprendizagem deles, ele só queria botar o dele no bolso. Mas ao fazer isso, ao participar, ao se envolver com aquelas pessoas ali, com os alunos, ele passa por uma redescoberta de si mesmo. E também faz com que os alunos encontrem ali seu lugar, uma paixão. E aí, mesmo com esses motivos errados, ele acaba transformando a vida daqueles alunos. Mesmo querendo pensar só nele mesmo, ele transforma e abençoa a vida daqueles que estão ao redor dele. E esse filme, né, mais particularmente o personagem principal, o Dewey, o professor, lembra muito a história de Jonas, né? Que é uma história de que Jonas não estava a fim de abençoar ninguém, ele queria ficar na dele, ele não estava nem aí para o que Deus queria que ele fizesse. Mas aí uma série de imprevistos, né? Que a gente pode botar muitas aspas aí, uma série de eventos vai fazendo com que ele seja levado para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. E ali, mesmo absolutamente contrariado, Jonas faz o que Deus pediu para ele fazer e abençoa muitas vidas. Milhares de pessoas se convertem, mesmo que a cidade deixa de ser destruída. Exato. Então ele salvou a vida, literalmente. E mesmo que essa não fosse nem um pouco a vontade de Jonas, ele inclusive fica irritado quando aquelas vidas são salvas e transformadas. Muito louco. E assim acontece muitas vezes com a gente também, né? Nem sempre a gente tá com saco, paciência, tempo, vontade de ajudar as pessoas, ouvir. Às vezes a gente só quer viver a nossa vida em paz, sem pensar em ninguém. Vou fazer o meu. Exatamente, né? Muitas vezes o nosso coração não tem as intenções que deveriam ter. Mas é importante a gente lembrar que mesmo assim o Deus que redime todas as coisas pode redimir as nossas vontades e transformar o nosso coração, fazendo com que a gente, mesmo contrariado, transforme vidas. Mesmo sem a gente estar sentindo aquela emoção toda, a gente pode ser instrumento para abençoar muitas pessoas. E isso é muito bonito, muito forte. Talvez você
agora assistindo esse episódio, possa parar para pensar ao seu redor quantas vidas você pode estar abençoando e sem nem saber, só fazendo o seu ou pensando em você mesmo. Talvez alguém você já tenha passado por isso, né? De alguém chegar para você e falar assim, caraca, aquilo que você fez mudou a minha vida. E você nem estava pensando naquela pessoa, mas que fique o convite para você poder pensar também, e no que final, é muito bom. Tudo é obra de Deus, né? Mas vale também a gente pensar que a gente não tem que esperar a gente sentir para fazer, né? A gente não controla os nossos sentimentos. Se a gente for ficar esperando aquele sentimento quase que celestial, aquela voz do alto, caridade, aquela coisa, nossa, acordei hoje querendo salvar a humanidade e acabar com a fome. A gente provavelmente não vai fazer o bem quase nunca, né? A gente precisa agir nas nossas ações, que é onde a gente tem controle. Então, mesmo sem vontade, mesmo sem estar muito inspirado, faça o bem, faça aquilo que é certo, faça aquilo que Jesus ordenou a fazer, que é amar ao próximo. E nesse trabalho da gente fazer, mesmo sem sentir, Deus vai transformando o nosso coração e fazendo a gente ser cada vez mais parecido com Jesus. E o nosso último filme do Top 5 foi o filme que inspirou esse quadro que está aqui atrás da gente, que é A Lista de Schindler. Mais um filme do Steven Spielberg, é um filme sensacional. Também não muito novo. Também é mais antigo, da década de 90. Mas é um filme que traz uma história real fenomenal, assim, contada, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi a história do Oskar Schindler, que era um empresário alemão que lucrava durante a guerra com as suas fábricas ali, começaram até a produzir materiais para a guerra. Só que ele descobre que ele poderia contratar judeus e naquela época isso era uma mão de obra muito barata. E aí, se aproveitando disso, ele começa a contratar judeus para suas fábricas, tirando os judeus do campo de concentração e trazendo eles para trabalhar com ele. Não é um filme que é fácil de assistir, é um filme bem pesado, como quase todos esses filmes que falam da Segunda Guerra Mundial e dessa questão racial ali. Do Holocausto, né? Do Holocausto, exatamente. Mas é um filme que é importante, a gente precisa se lembrar de que isso aconteceu para que a gente não repita isso. E é legal a gente ver também que no meio disso, até no meio dessa tristeza profunda, dessa situação em que a gente até às vezes fica chateado de ser humano, Deus está e existe bem ali. E Schindler, ele se torna então um herói, um cara que simplesmente estava pensando em lucrar. Ele começa a perceber que os judeus não são só uma mão de obra barata, ele começa a perceber que os judeus são pessoas. E aí ele começa a aproveitar essa carta que ele tem de poder contratar judeus para tirá-los do campo de concentração, e ele para de se preocupar com os lucros e só se preocupa em salvar vidas. E assim, nossa, eu fico até arrepiado de falar desse filme, porque é um filme muito lindo, e saber que ele é baseado em fatos reais é ainda mais incrível. E o Schindler também, ele muda um pouco a percepção dele quando ele abre os olhos para o que estava acontecendo ali, né? Porque a princípio os judeus já sofriam muito com o racismo e com a perseguição, mas a questão das câmaras de gás, do massacre, do genocídio em si, não era assim tão explícita. Com certeza. Mas quando ele muda uma de suas fábricas para perto de um campo de concentração e começa a ter uma noção maior da realidade, é que ele vê esse choque e passa realmente a mudar o que ele estava fazendo. E ele consegue salvar aí uma quantidade grande de judeus, né? Mas é um filme difícil, mas vale a pena ver. A lição que fica desse filme é justamente essa, que a gente às vezes também é colocado em algumas bolhas em que a gente não consegue ver a realidade que está acontecendo lá fora. E Schindler era um cara bem sucedido, bem relacionado, classe, exatamente, bem relacionado com a política nazista. Então ele estava ali num status de privilegiado, ele estava numa posição de privilégio, da qual ele não conseguia ver o que estava acontecendo com os judeus, o que aquele governo com quem ele se relacionava estava fazendo. E a gente também, às vezes, se coloca nessa posição. Nem sempre é maldade, às vezes é ignorância. Muitas vezes a gente é colocado nessa posição, né? Mas eu acho também que a gente, às vezes, se permite manter sim. essa... É isso aí, a gente se permite ficar dentro da bolha. Ficar nessa ignorância da bolha e não ver o que está acontecendo, que muitas vezes a gente está apoiando discursos e apoiando posicionamentos que não tem nada a ver com o reino. E Schindler teve justamente a mudança na hora em que ele saiu da bolha, em que ele buscou saber o que estava acontecendo. E foi aí que ele pôde realmente se transformar de apenas mais alguém que estava lucrando com aquela situação para alguém que fez a diferença na vida das pessoas. Então, a gente precisa buscar informação e se posicionar diante da opressão, se posicionar diante da injustiça, se posicionar sempre a favor dos princípios do reino. E eu acho que a gente pode fazer isso em toda e qualquer situação. A gente tem uma sociedade que é absolutamente injusta, cheia de problemas, cheia de coisas que não são a vontade de Deus, e cabe a nós que conhecemos esse Deus bondoso, misericordioso e justo, tomar partido em algumas situações que são até normalizadas às vezes pela sociedade, mas que não tem nada a ver com os princípios de Deus e com o reino dos céus.
Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou dos princípios. Primeiro, a gente precisa aprender, como igreja, os princípios de Deus. A gente precisa ler a Bíblia, entender quais são os princípios que estão incutidos ali naquela palavra, o que Jesus realmente veio para fazer na Terra, para aí a gente poder conseguir realmente agir como igreja, como a igreja de Cristo, porque senão a gente corre risco de tentar implementar os nossos princípios como igreja, ou os próprios princípios que a sociedade já tem, e colocar eles como princípios da igreja. E a outra coisa também é essa intencionalidade de entender o outro, porque isso não é fácil você sair da sua bolha, não é fácil você buscar a informação correta para você agir. Então isso precisa ser feito com muita intenção e muito cuidado também, muita sabedoria. Nós como igreja temos muito que pedir a Deus orientação para a gente se posicionar, porque afinal de contas nós estamos na Terra e a gente tem um papel para cumprir aqui como igreja. É isso aí, mas que a gente saiba sempre que o trabalho nesse mundo é sempre muito grande e que a gente está aqui para fazer a diferença, né? E esse filme especial, ele foi o último não à toa, é um filme que é muito importante para a gente entender não só o que aconteceu, mas para a gente entender a importância do posicionamento diante de situações difíceis. E é essencial para a gente pensar nesse assunto de abençoados para abençoar, porque muitas vezes a vida vai requerer da gente decisões difíceis, né? Mas a gente está aqui não é para agradar homens, é para agradar a Deus. Não foi fácil para o Schindler, né? Falir Exato. todas as empresas dele para poder contratar o máximo de pessoas possível. Mas ele sabia que tinha um princípio ali que era mais importante do que o lucro. Que é a vida, né? E que vale até hoje. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se você não conhece algum desses filmes, não deixe de assistir, comentar, contar pra gente. Entra no nosso Instagram, fala lá no direct se você gostou de alguma dica que a gente deu aqui. Porque aliás, vale muito a pena. Vocês têm acompanhado os reels do Instagram sobre cinema? Cara, estão sensacionais. É isso, gente. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente. Curte e compartilha o vídeo também. É a melhor forma de apoiar a gente, nunca esquecendo. Isso aí. Beijo, Valeu. até a próxima lista ou o próximo vídeo. Acabou? Foi? Show, refaz? Não? Tá bem?